Você acha a saga de Poseidon uma saga ruim? Pois nesse vídeo eu vou te provar o contrário. Fala, guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e falamos de mais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! A saga de Poseidon é uma saga que vem recebendo um hate bem grande. Alguns alegam que é porque é uma saga bem curta, outras que os inimigos não são tão poderosos, e muitas vezes ela em si é comparada à saga de Asgard. Então, para começarmos, eu devo dizer que eu vou me basear na saga de Poseidon do mangá. Ah, Sérgio, por que do mangá? Eu gosto é do anime. Eu sei que alguns de vocês ficam pistolas comigo quando eu uso mangá, mas a questão é que, no mangá, é que vemos o que o autor queria que a história tivesse. Afinal, ele fez tudinho. E no mangá também não existe a interferência da saga de Asgard. Porque, pra quem não sabe, no mangá, a saga de Poseidon veio logo imediatamente após a saga das 12 casas. Fora que no anime, por causa da saga de Asgard, várias coisas do início da saga de Poseidon foram modificadas. Eu vou comentando essas mudanças com vocês durante o vídeo. A primeira coisa que torna a saga de Poseidon menos atrativa é por justamente a existência da saga de Asgard, pois algumas coisas que iriam ser introduzidas em Poseidon foram introduzidas em Asgard, como por exemplo as armaduras novas, os espíritos dos Cavaleiros de Ouro aparecendo e por aí vai. Fora que se criou um hype gigantesco sobre Poseidon, afinal em Asgard botaram o Poseidon como aquele que manipulava a Hilda, ou seja, esse cara deve ser um vilão muito brabo, muito engenhoso, afinal foi ele que arquitetou tudo isso. Só que Kurumada nunca quis isso. Poseidon não era para ser um vilão final. Apesar do nome da saga se chamar Saga de Poseidon, o verdadeiro inimigo é na verdade o Canon. Ele que arquitetou tudo e estava por trás de tudo. Poseidon era, e sempre foi, apenas uma massa de poder. O anime fez com que a gente pensasse que o Julian Solo já era o Poseidon há muito tempo, sendo que no mangá a gente vê que ele tinha recém se tornado um Poseidon. Ele não sabia de nada, agia mais por impulso. Ele nunca demonstrou lá ser um líder, sempre era o dragão marinho. Algo curioso é que o próprio Sorrento questiona isso, ou seja, o mistério não era quem é Poseidon, quem é Julian Solo, e sim, quem é o dragão marinho, o que ele quer e o que ele pretende fazer. Todas as situações caminham para isso. Ele sendo o primeiro general apresentado, sua face sendo sombreada, Isaac querendo alertar sobre ele e, por fim, ele se apresentando com uma face idêntica do Saga. Os dois grandes primeiros vilões de CDZ são Saga e Canon. Isso é um fato. Poseidon era apenas um boneco cheio de poder nisso tudo. Apenas isso. E isso do hype de Poseidon nos leva a outro fato. A saga de Poseidon não foi feita para ser uma saga final, e sim uma saga de transição. Para quem não sabe, saga final é aquela saga onde tudo pode terminar ali, que não tem problema. Enquanto saga de transição é uma saga equivalente ao que seria um arco de treinamento. Poseidon não serviu para mostrar novos inimigos, e sim para mostrar a evolução dos 5 protagonistas. Enquanto na saga de Asgard botam eles apanhando e ganhando por motivo nenhum, aqui é mostrado o quão forte eles ficaram, e quão fácil eles estão atingindo o 7º sentido. Nas 12 casas, eles só conseguiam perdendo algum sentido ou vários sentidos. Aqui, eles não precisam, mesmo que por alguns instantes, eles alcançavam o 7º sentido sozinhos. Por isso, muita gente tem a impressão dos generais serem fracos, mas na verdade foram os Cavaleiros de Bronze que ficaram mais fortes. A saga de Asgard meio que deu uma contribuída pra isso, porque eles foram surrados a saga inteira. Ah, Sérgio, eu não acredito que essa seja uma saga de transição, de treinamento, como queira chamar. Não, isso é desculpa sua. Pois bem, eu mesmo vou colocar o trecho do anime pra te provar isso. E não é só isso. No próprio mangá, algo que no anime tiraram eu sei lá o porquê, Poseidon diz que Atena não veio por ele, e sim por outro inimigo. Ou seja, Poseidon não era o final. E a saga de Poseidon no mangá acaba sem a gente saber o que houve com Atena e os Cavaleiros. A gente não sabe se eles morreram, o que houve, ou que abre gancho pra uma nova saga. No anime botaram a Atena salvando todo mundo lá à beira da praia, com uma linda conclusão de filme dos anos 90. Enfim, botaram tudo pra a história terminar ali mesmo. Tipo, pode acabar ali, não precisa ter continuação. O que foi assim por muitos anos.
Mas calma, que eu ainda vou dar mais provas do que eu estou falando. Igual ao arco de treinamento, dois personagens aprendem técnicas novas. Shun nas defesas da corrente de Andrômeda e Shiryu aprendendo enquanto luta a usar a Excalibur, algo que inclusive ele não consegue de primeira. Temos exemplos de lutas bem elaboradas, o Seiya vs o Baian, onde Seiya literalmente usou experiências do passado, usando estratégias e analisando até a umidade do ar para ver a defesa do Baian. Não foi apenas um bate e eleva Cosmo, teve várias e várias circunstâncias que tornaram essa luta interessante. Claro, nada do tipo nível Hunter x Hunter de complexidade, mas pro nível de CDZ é algo bem interessante. Eu vou botar aí na tela cenas do mangá comparando em como o Seiya atingiu o sétimo sentido nas 12 casas e como ele atingiu em Poseidon. Perceba que em Poseidon, Seiya não precisou perder nenhum sentido. Ele, assim como todos os outros, estava mais poderoso. Outra coisa muito bem trabalhada na saga de Poseidon é o emocional dos personagens, principalmente do Yoga. Esse arco foi literalmente o arco que amadureceu o Yoga completamente. Ele serviu para mostrar que o personagem era muito dependente dos outros, como pensar muito em sua mãe, em seu mestre, botou um amigo do Yoga que tem conexão com ele para ajudar mais nessa carga. Inseriu o caso de Limedes para mostrar o emocional dos personagens, Seiya e suas dúvidas sobre sua irmã, Shun e sua imaturidade, Yoga e sua dependência dos outros, e até mostra como Ikki ainda pensa na Esmeralda, mas ele esconde isso no lugar mais profundo do seu coração. Cara, aquela cena do Ikki nem querer olhar pro Yoga apenas por respeito, porque sabia que o Yoga estava totalmente envergonhado, é linda demais. Mostra o carinho dos dois personagens. A parte que o Ikki surra o general mostrando seu ódio por ter ferido o coração dos seus irmãos. Sim, irmãos. É muito linda. Ikki agindo como o irmão mais velho de todo mundo. É sensacional. Gente, eu amo muito isso. O emocional dos personagens sendo trabalhado do jeito menos clichê possível. Deles não serem só robozinhos dizendo: ah, nossa amizade. Ah, vamos vencer o mal. Temos que defender a Terra tá cheia de maldade. Não, bora variar um pouco isso. Botar mais aspectos emocionais, mais situações diferentes. O Ikki nessa saga deu um show. Muita gente fala que o Shun mitou nessa saga, e de fato ele mitou em algumas partes, mas eu considero que o Ikki mitou muito mais. Eu considero que a participação dele nessa saga é crucial. Ele molda muitas coisas. Outra coisa espetacular, principalmente visualmente falando, é a forma dourada das armaduras de bronze. Agora temos algo visual para indicar o sétimo sentido, fora que são cenas lindas com a trilha sonora na medida. Mas o que é que está vendo com a corrente? A sagrada armadura de Andrômeda brilha como se fosse de ouro. Seu escudo se tornou de ouro, mas não apenas o seu escudo, como também toda a sua armadura. Você já viu a minha nova camisa? O link para a compra dela está na descrição. Toda vez que eu vi essa forma, eu sentia que eles estavam progredindo. Mas o curioso é que o Shiryu atingindo o sétimo sentido, ainda assim ele não conseguia executar uma Excalibur afiada o suficiente para cortar a lança de Chrysaor. Se precisou que ele elevasse um poder além dos seus limites. Ou seja, aqui não é só elevar o Cosmo no sétimo sentido não. Se precisa ir além e mais além. E como eu já tinha comentado, essa saga valorizou muito o menino Shun. Ele enfrentou 2 generais marinas e se sobressaiu, até mesmo do Sorento, ele que tinha humilhado um Cavaleiro de Ouro. Pra quem não sabe, no início da saga, Sorento tenta matar os Bronze Boys que estavam em coma, mas Aldebaran estava de guarda. Os dois têm um embate e quase que o Aldebaran dá sua vida para o vencer, mas Saori se intromete. E aqui que eu queria chegar. Saori mostra mais de si. Ela simplesmente para os movimentos de um general marina e o ordena levar por vontade própria dela para o templo submarino. Saori salva várias e várias vezes os Cavaleiros de Bronze com a sua canção, além de parar o poder de Poseidon como se não fosse nada. Eu só acho chato que no início da saga ela é quase sequestrada por um marina aleatório, mas a Ioria chega e acaba com ele, mas... isso não tem defesa, só foi muito patético. Além do Shun com Casa de Limedes, que também foi outra situação bem patética. Agora chegamos em algo nebuloso, o quesito história. Muita gente recrimina essa saga dizendo que os vilões não têm história e a saga de Asgard tem... Bem, pois é,
Mas eu pergunto, o que adianta a história pros vilões se os protagonistas viram personagens não trabalhados durante a saga? A saga de Asgard bota uma backstory pra cada vilão, mas sinceramente, quantas delas são aproveitadas pra trama? A motivação do Thor é super aleatória. Ele é basicamente um cachorrinho. Alberich basicamente se compara com Kasa, os dois são bem idênticos. Hagen e Siegfried são apenas apaixonados pelas irmãs Asgard. É essa impressão que passa e acabou aí, é só isso deles. As únicas que eu acho proveitosas são do Mib, Badeshido, que é a mesma, e Fenrir. Ou seja, 4 personagens. Pois as backstories deles impactam em quem eles são, não são histórias aleatórias. Em Poseidon temos Isaac, Canon e Thetis com suas backstories. Sim, a Thetis tem uma backstory, apesar de ser bem estranha. O engraçado é que foi revelado que o Siegfried tinha uma backstory muito interessante, só que foi descartada. Que ele literalmente era o herói mitológico Siegfried. Só que ele tava congelado, aí foi libertado por Hilda e por isso a devoção. E cara, seria perfeito! Ótima backstory. Por que mudaram pra ele ser só um cachorrinho? Eu nunca vou entender isso. Então, comparando em backstory aproveitável, eles quase empatam, Poseidon e Asgard. E olha só, eu não tô querendo desmerecer Asgard, o que provavelmente deve ser o que tá aparecendo, eu só quero mostrar os argumentos que as fandoms fazem e o mais próximo da realidade que eu posso ser. Não sou o dono da verdade, vocês que decidem se o que eu tô falando tem sentido. Não tô dizendo que Asgard é ruim, e sim que sua existência teve consequências para Poseidon. Além disso tudo que eu falei, temos coisas pequenas, como Yoga liderando um ataque ao invés do Seiya, o que quebra o clichê dos mangás shonen, a redenção do Canon, que é ele que se mete para proteger a Saori do tridente, temos Sorrento, que não é simplesmente um guerreiro aleatório cego que segue tudo à risca, se voltando contra o Canon no final. Então vamos recapitular. A saga de Poseidon é uma saga onde os Bronze Boys aprendem novas técnicas, onde se tem uma evolução do poder deles, onde seu psicológico é trabalhado, onde o vilão final não é o que parece, onde Shun, um personagem subestimado, é muito bem aproveitado, onde o dito cujo protagonista central é o que menos teve luta e sua luta foi bem coreografada. Depois disso tudo, você acha essa saga ruim? Pelo menos no mangá? Seja sincero. Mas claro, vamos todos respeitar a opinião dos outros, esse vídeo é apenas a minha visão. Quando eu fizer o mangá versus anime dessa saga, eu vou falar a história da Thetis, que apesar de bem estranha, na última cena do mangá bateu uma tristeza. Há muitos cosmos em volta da flecha enquanto ela se aproxima. É de mais de 8.000! Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo, clica no vídeo que tá aparecendo aí em cima. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!